A Samsung começou em 1938, com uma pequena empresa de comércio que vendia macarrão, peixe seco e vegetais locais. Naquela época, era impossível imaginar que a Samsung se transformaria em uma das maiores empresas do mundo, produzindo muito mais do que se poderia pensar. A Samsung criou arranha-céus, estradas, hospitais, roupas, robôs e muito mais. Eles tinham uma divisão aeroespacial que criava helicópteros e tanques para o exército. Mas voltaremos a isso. Primeiro, vamos apresentar Lee Byung-chul, que fundou a Samsung aos 28 anos. Ele conta que em uma noite teve uma realização de pânico, de que estava desperdiçando sua vida e que era a hora de definir um objetivo claro para si mesmo. Assim, ele se comprometeu naquele momento a construir um negócio. Apesar das humildes origens da Samsung vendendo mantimentos, Lee sempre teve uma visão muito maior. Ele escolheu o nome Samsung, que em coreano significa 3 estrelas. Embora para muitos 3 estrelas possa soar como uma avaliação mediana de produto, na Coreia, o número 3 é muito popular, pois representa algo grande e poderoso, e a estrela é usado para representar algo duradouro. Grandioso, poderoso e duradouro são certamente palavras perfeitas para descrever o que a Samsung se tornou. No entanto, no início, a Samsung mal conseguia sobreviver, pois a Guerra da Coreia teve impacto devastador nos negócios de Lee e no país como um todo. Após a guerra, houve escassez de commodities e a Coreia dependia fortemente de importações. Lee decidiu diversificar seus negócios e criar produtos acessíveis para o público. Ele começou criando uma refinaria de açúcar e, com os lucros, abriu o maior moinho de lã do país. Isso permitiu que a Samsung se expandisse para a indústria têxtil e começasse a produzir produtos acabados como roupas. Dada a diversificação que permitiu a Samsung sobreviver, Lee decidiu continuar seguindo essa estratégia de forma mais agressiva, reinvestindo o dinheiro que ganhava em outras áreas, como a abertura de uma loja de departamentos e o ingresso no setor de seguros. Até hoje, a Samsung é a maior provedora de seguros da Coreia do Sul. Com toda a expansão de seus negócios, não demorou muito para que Lee se tornasse o homem mais rico do país. Em 1968, os executivos da Samsung decidiram entrar no mercado de eletrônicos. Um ano depois, a Samsung Electronics está totalmente estabelecida e criou uma TV preto e branco, de 12 polegadas. Em uma década que se tornaram o maior fabricante de TVs preto e branco do mundo, graças à eficiência de sua linha de montagem. Esse sucesso os levou a começar a produzir todos os tipos de eletrodomésticos, como micro-ondas em 1979, ar-condicionados em 1980, 1 milhão de TVs coloridas em 1981 e notebooks em 1983. No entanto, eles perceberam que para produzir todos esses produtos eletrônicos, dependiam muito da importação de muitos componentes de pequeno porte do exterior. Portanto, compraram uma empresa de semicondutores para ter o controle total sobre a cadeia de suprimentos. Eles não apenas usaram esses chips em seus próprios produtos, mas começaram a vendê-los globalmente para outros fabricantes de eletrônicos, abrindo mais uma linha de produtos da Samsung. Um de seus clientes é a Apple, que utilizou os chips de memória da Samsung em seus iPhones, apesar de duas empresas se tornarem concorrentes ferrenhas no mercado de smartphones. O que é realmente fascinante sobre a Samsung são todas as indústrias nas quais elas se expandiram e das quais normalmente não ouvimos falar. Por exemplo, sobre a divisão chamada Samsung Heavy Industries. A Samsung se especializa na construção de navios gigantes e é uma das maiores construtoras de mega navios do mundo. Existe também outra divisão chamada Samsung Construction and Training, que constrói estradas, túneis, pontes e edifícios. Surpreendentemente, o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo em Dubai, foi construído pela Samsung. Antes disso, a Samsung também esteve envolvida na construção do prédio mais alto do mundo na época.
Eles até possuem o maior parque temático da Coreia do Sul, chamado Everland. Tem seus próprios hotéis e um local chamado Samsung Tower. E embora muitos de nós conhecemos a marca Samsung por seu sucesso em telefones celulares, monitores de consumo e gadgets, isso é apenas a ponta do iceberg. Nem mencionamos a fundação sem fins lucrativos da Samsung, que inclui uma universidade e um hospital chamado Samsung Medical Center. Sim, a Samsung até possui um hospital. No entanto, o fato de a Samsung ter se expandido para tantas indústrias pode parecer uma história incrível de sucesso nos negócios. Um jovem empreendedor começando com uma ideia simples e gradualmente diversificando-se em mais e mais mercados para construir o império. Mas essa não é a história completa. A verdade real é muito mais controversa. Uma dinastia de corrupção. Após a Guerra da Coreia, a Coreia do Sul estava em péssimas condições, não produzindo nem exportando muitos bens. O presidente estava ansioso para expandir a economia e decidiu apoiar grandes empresas sul-coreanas, oferecendo-lhes financiamento muito favorável e proteção contra a concorrência. Em outras palavras, a Samsung e algumas outras grandes empresas sul-coreanas receberam empréstimos extremamente favoráveis, isenções fiscais especiais e várias medidas de apoio do governo para ajudá-las a expandir. A ideia era que, ao ajudar essas grandes empresas a crescerem muito mais, isso beneficiaria a economia geral do país. Por exemplo, logo após a Samsung começar a trabalhar em eletrônicos, o governo sul-coreano proibiu vários outros países, como o Japão, de vender eletrônicos na Coreia do Sul, direcionou os consumidores para os produtos da Samsung. Nesse período, o governo sul-coreano também reduziu os impostos de 50% para empresas do setor de eletrônicos. No entanto, a Samsung era, de longe, a maior empresa do setor na época e se beneficiou muito mais do que qualquer outra. O governo essencialmente estava direcionando dinheiro de ajuda americana que a Coreia do Sul recebeu após a guerra diretamente para a Samsung. Isso permitiu que eles expandissem rapidamente. Isso devia às conexões políticas e estratégicas que Lee, o fundador da Samsung, era capaz de fazer, como se tornar amigo de presidentes da Coreia do Sul. Como resultado dessa amizade, a Samsung sempre recebia tratamentos especiais, como não ter os mesmos limites de exportação que outras empresas tinham. Houve também uma situação em que bancos associados ao governo começaram a oferecer termos de crédito extremamente generosos para a Samsung, para que eles tivessem mais dinheiro para financiar seus planos de expansão. No entanto, quando o Lee teve o dinheiro desses bancos, ele usou parte desse dinheiro para comprar esses mesmos bancos que lhe haviam concedido o crédito. Para ser justo, é verdade que o governo, ao ajudar tanto a Samsung, de muitas maneiras, ajudou a economia da Coreia do Sul como um todo, principalmente porque a Samsung empregou muitas pessoas à medida que crescia. No entanto, o tratamento favorável do governo à Samsung frequentemente prejudicava outros negócios sul-coreanos menores, como poderia alguém competir com o conglomerado apoiado pelo governo com recursos e riquezas tão vastos. Isso significava que a Samsung podia esmagar quem quisesse quando entrava em um novo mercado, o que levou algumas pessoas a verem Lee como um símbolo de corrupção. Também pode ser argumentado que, ao ajudar tanto a Samsung, a economia da Coreia do Sul agora está excessivamente dependente de uma única empresa. Se as coisas derem errado para a Samsung, isso poderia ter um efeito devastador em toda a nação, essencialmente porque a Samsung está tão envolvida em muitas indústrias diferentes. De fato, um estudo em 2014 descobriu que a Samsung representava cerca de 17% de toda a economia sul-coreana. A Samsung faz parte das chamadas chainballs sul-coreanas, o termo que se refere a conglomerados familiares que construíram impérios gigantescos por meio de laços estreitos com o governo. Existem algumas outras chainballs como LG e Hyundai, mas a Samsung é a maior. Basicamente, como esses impérios de negócios são mantidos dentro da família, isso significa que apenas algumas famílias da Coreia do Sul têm uma grande parte da riqueza, poder e influência do país. Quando Lee Byung-chul, o fundador da Samsung, faleceu em 1987, seu filho Lee Kun-hee assumiu a empresa.
E é aqui que os laços da Samsung com o governo se tornam ainda mais controversos. Primeiro, em 1996, Lee Kon-hin foi acusado de subornar um ex-presidente. No entanto, graças às conexões da Samsung com o governo, o presidente na época o perdoou sem mais ações judiciais. Em 2008, Lee Kon-hin foi acusado de administrar um fundo político que foi usado para subornar promotores e políticos. Ele foi considerado culpado de evasão fiscal e desvio de fundo, pelos quais pediu desculpas e renunciou à presidência da empresa. Mas ele foi parar na prisão. Em apenas 2 anos, o novo presidente da Coreia do Sul o perdoou, e Lee Kon-hin voltou a trabalhar como presidente da Samsung, como se nada tivesse acontecido. O que é ainda mais controverso é que Lee Kon-hin, filho de Lee Byung-chul, foi acusado de roubar cerca de 9 bilhões de dólares de subsidiários da Samsung, destruir evidências e subornar autoridades do governo para garantir que seu filho cedesse como chefe da Samsung. Além disso, vários candidatos presidenciais e auxiliares teriam recebido subornos da Samsung. A Samsung negou algumas dessas alegações, e a maioria da mídia sul-coreana se recusou a mencionar o livro que faz essas alegações, porque a Samsung é uma parte tão importante do país que atacá-la pode ser percebido como um ataque à Coreia do Sul em si. Além disso, é possível que a mídia simplesmente não quisesse ficar do lado errado da Samsung, dada a influência da empresa, apenas para tornar as coisas mais absurdas. Quando Lee Kon-hin assumiu a empresa depois de seu pai, também foi considerado culpado de desvios de fundo e suborno de políticos, assim como seu pai. Portanto, é importante ressaltar que estamos falando das ações de um pequeno número de indivíduos aqui. A Samsung é um conglomerado gigantesco, com centenas de milhares de funcionários. Obviamente, é injusto generalizar toda a Samsung com base nas ações de algumas pessoas. No entanto, é interessante perceber as negociações obscuras, os subornos e os laços profundos com o governo. De repente, o sucesso da Samsung não é exatamente o conto de fadas que parecia ser no capítulo 1. No entanto, não terminamos ainda. Vamos olhar para um dos maiores desastres da história da Samsung: o telefone explosivo. Imagina acordar em seu quarto e deparar-se com ele, cheio de fumaça, um cheiro horrível no ar e você lutando para respirar. Você olha ao redor e percebe que o seu smartphone Samsung Note 7 está pegando fogo. Cenas como essa se repetiram várias vezes em todo o mundo em 2016, e as companhias aéreas logo proibiram o uso desse telefone a bordo. O que é preocupante é que a Samsung tinha conhecimento de vários desses incidentes, mas inicialmente não tomou nenhuma medida. Eles foram extremamente lentos em reagir, e apenas quando mais explosões de telefones aconteceram é que a mídia se envolveu na história, forçando a Samsung a interromper a produção e recolher os produtos. Isso custou à empresa mais de 5 bilhões de dólares, sem mencionar todo o dano à sua reputação. Para piorar as coisas, o produto de substituição inicial que a Samsung emitiu também apresentava o mesmo problema de superaquecimento. Isso ocorreu porque a Samsung inicialmente culpou a bateria como sendo o problema, mas na realidade a situação era mais complexa. Não se tratava apenas de um componente com defeito que pudesse ser facilmente substituído, mas sim estava relacionado ao design interno e à forma como os componentes do dispositivo estavam muito próximos uns dos outros. No entanto, em muitos aspectos, a verdadeira origem do problema pode ser rastreada até a batalha contínua da Samsung com a Apple. Se voltarmos a 2011, a Apple estava processando a Samsung alegando que eles basicamente copiaram o design do iPhone e exigiram bilhões de dólares, enquanto Steve Jobs chamava publicamente a Samsung de copiadora. A Samsung considerou isso ridículo, dando que a Apple havia se inspirado em produtos concorrentes ao longo dos anos. Entretanto, os executivos da Samsung estavam determinados a criar algo novo e mudar a narrativa de que a Samsung era seguidora em vez de líder. Assim, eles lançaram a série Galaxy Note, um híbrido entre um tablet e um smartphone. Mas, para o modelo Note 7, os executivos da Samsung queriam adicionar muitos recursos novos e impuseram prazos apertados
com especificações muito agressivas. Os engenheiros da Samsung recordam que a pressão para fabricar o dispositivo a tempo era extremamente intensa e que isso tornou uma corrida caótica para concluir o produto dentro do prazo. Eles não perceberam na época, mas essencialmente na corrida para tentar superar a Apple, a Samsung apressou o desenvolvimento do produto demais, lotando o Note 7 com muitos recursos e não dedicando tempo suficiente ao controle de qualidade. Claro, antes de perceber os problemas, eles venderam milhões de telefones perigosos em todo o mundo e gastaram enormes somas de dinheiro em marketing. E como se isso não fosse um grande desastre de relações públicas o suficiente, a Samsung tentou suprimir informações sobre o assunto. Por exemplo, quando as pessoas no YouTube criaram um vídeo de paródia no jogo GTA V com personagens usando o Galaxy Note 7 com granadas explosivas, a Samsung emitiu reivindicações de direitos autorais nos vídeos, embora não tivessem absolutamente nenhum jeito de fazê-lo. Isso resultou em mais publicidade negativa e controvérsia em torno da história. No entanto, apesar de todo o drama, tanto com seus produtos quanto com seus proprietários, a Samsung continuou a ter um sucesso incrível. Eles criaram produtos inovadores, como os seus celulares dobráveis, geraram mais receita do que as empresas como Google e Microsoft, e sem dúvida alguma, continuarão a entrar em diversos novos mercados. Dado o início muito humilde da Samsung, é realmente incrível o que a empresa se tornou. E de certa forma, isso prova que com bastante trabalho árduo, qualquer um pode transformar o seu pequeno negócio em um império, desde que tenha boas relações com o presidente do seu país e estejam dispostos a receber bilhões de dólares em dinheiro dos contribuintes. Se você quiser ouvir algumas histórias de negócios realmente controversas, acho que vai gostar destes vídeos aqui. Basta escolher o que você preferir e espero vê-lo lá. Obrigado por assistir este vídeo até o fim e por apoiar este canal. Você é uma lenda e nos veremos no próximo vídeo.